Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Os acionistas da PT-SGPS deram ontem à noite, durante a Assembleia Geral, luz verde à venda da PT Portugal aos franceses da Altice. A venda da PT Portugal foi aprovada com 97,81% dos votos favoráveis do novo banco, Ongoing, Visaveira e Control Invest, numa reunião que contou com 44% do capital presente ou representado, mas apenas 34% de capital votante, já que os brasileiros foram impedidos de votar por conflito de interesses. Os votos contra atingiram apenas os 2,19%. O Ministro da Economia, António Pires de Lima, disse hoje esperar que a PT Portugal encontre nos novos investidores franceses da Altice um acionista estável e com capital para desenvolver a empresa de telecomunicações. Albino Almeida, boa tarde. Boa tarde. Decidida então a venda da PT Altice? Decidido pela Golden Share encapotada chamada Novo Banco. É verdadeiramente notável o cinismo do Sr. Ministro da Economia, que espera que isto traga estabilidade à PT e desenvolvimento. De facto, o que aconteceu aqui foi uma encapotada a intervenção do Estado, que naturalmente arrastou todos os outros acionistas, no sentido de perdermos mais uma empresa. Já pouco resta, com a TAP dentro de pouco tempo, se concretizar, o país não tem nenhuma, em termos de Estado, nenhuma capacidade de influenciar o desenvolvimento económico e determinado tipo de opções que podia fazer através de Golden Share, que estranhamente podem existir noutros países da União Europeia, mas que este governo, desde que chegou ao poder, o que se preocupou em fazer foi, como bom aluno, que ontem, aliás, viu o professor sussurrar de forma verdadeiramente brutal, e com o cinismo também com que a agenda liberal é gerida, porque ontem a senhora Merkel, enquanto queria passar alguns recados para o futuro, não deixava. Ela permitiu que o Banco Europeu fizesse o que fez, justamente porque teme o que vai acontecer domingo na Grécia, e, portanto, é da mesma covardia, se me permite, as intervenções do Ministro Pires de Lima, que, aliás, percebo, tem uma agenda própria, é um homem da iniciativa privada, portanto, o que eu lamento é que tenha ido para o Governo com essa visão redutora do que é o papel do Estado na economia. E, de facto, como disse, falta agora a TAP para a privatização. Exatamente. Temos aqui então a PT, aprovada então ontem também. Exatamente. Ontem um dia decisivo não apenas para Portugal, mas para a Europa. Exato. Como já referiu também a questão do BCE e referiu também as eleições na Grécia no domingo. Isto é de facto, este anúncio da compra da dívida soberana por parte do Banco Central Europeu é também uma forma de ameaça à Grécia? Bem, eu o que quero aqui dizer-lhe é o seguinte: pior não podia estar. Bem ver, há muita gente que olha para esta medida anunciada pelo Banco Central Europeu, alguns até meus queridíssimos amigos, e que depois do torpor da notícia de ontem começam hoje a rabiar, passa a expressão. E tenho estima pessoal por eles, portanto estou a usar uma palavra que não é agressiva, nem tem essa intenção. Começam a rabiar porquê? Porque os que não começam a dizer que provavelmente as pessoas vão se sentar à mesa do orçamento que esta folga dá, que vamos esquecer a competitividade das empresas e que o euro vai ser desvalorizado. São as três críticas que se fazem. Veja bem, sabemos que em Portugal o apoio do Banco Central Europeu visa fundamentalmente manter baixos os juros da nossa dívida, que de resto está a subir imparavelmente, como hoje também é notícia. Em terceiro lugar, fala-se da competitividade das economias. Apetece-me perguntar para que serão competitivas as empresas se não conseguirem ter ninguém a fazer negócios com elas, porque estão sempre à espera que os preços baixem e, portanto, atrasam decisões económicas, que esse é o princípio da deflação. E, em terceiro lugar, quando se fala da queda do euro, ele não podia estar a cair mais do que estava a cair nos últimos dias em relação ao dólar. Portanto, penso que a Europa pode não encontrar aqui, porque isto vem com um ano de atraso, a solução miraculosa dos problemas que todos gostaríamos, apesar de tudo, pudesse haver um milagre económico, que assim, aliás, chamados na teoria económica, milagres económicos, como alguns se verificaram no mundo, nomeadamente há uns anos atrás, quando se falava dos tigres e dos países emergentes, os tigres da Ásia. Mas, em boa verdade, nenhum dos argumentos usados por aqueles que começam, como eu digo, a rabiar e a tentar ver na medida do Banco Central Europeu algum caminho de voltar a um determinado passado, nos quais intervieram, de resto, aproveitando todas as contradições, mas que acho que não fazem nenhuma sustentação. Portanto, se esta medida não resolver o problema todo,
é seguramente o início de um caminho diferente, provavelmente induzido por aquilo que os gregos, que estão na origem da nossa civilização, irão fazer no domingo, que é, pela primeira vez, um povo deixa de ter medo de mudar e deixa de se comportar como os comentadores, como os treinadores de bancada. Ou seja, no dia a seguir a renovarem maiorias nos partidos que os desgraçam, dizem mal da política e dos políticos, mas nunca querem mudar. E, portanto, finalmente parece haver um povo, ainda bem que são os gregos, porque vão refundar provavelmente a Europa, tal como fundaram a nossa civilização, através de uma atitude de não terem medo de votar naquilo que eles acham que é verdadeiramente alternativo. E, de facto, podem-lhe seguir outros exemplos? Com certeza, até porque o sistema eleitoral grego, como sabe, dá um benefício de 50 deputados ao partido mais votado, que neste caso, em função das sondagens, se confirmarem, pode ser perfeitamente a diferença que fará para que o Syriza possa constituir governo numa plataforma maioritária sem depender de outros partidos para a coligação, sendo certo que quero aqui realçá-lo, a inteligência do Sr. Papa Andreu, que aliás foi uma vítima num modelo em que a nova democracia maquilhou as contas, o PASOK grego teve que fazer o trabalho, entre aspas, sujo, e agora, eis não quando, a nova democracia, esquecendo-se do que fez à Grécia, aparece desesperadamente a dizer aos eleitores: votem em nós que nós somos a estabilidade. Se não houver memória, a gente lembra-se do que a nova democracia fez à Grécia quando repare, num processo único, maquilhou completamente as contas da Grécia, que aqui, em qualquer lado do mundo, é crime. Portanto, enganar as pessoas através da alteração dos números com os quais se procura dar uma imagem de uma empresa ou de uma sociedade é crime. Muito bem. E voltando agora também então ao anúncio ontem feito pelo BCE, ele só perguntar se será suficiente para reativar a economia europeia? Olhe, deixe-me agora olhar para isto como cidadão e como muitos cidadãos que estarão a ouvir o nosso jornal. Eu às vezes tenho a sensação, eu tenho 53 anos, 3 filhas adultas já, e olho para isto como se alguém andasse a brincar com a economia europeia. Bem ver, corta, reduz. E agora, como de repente, toda a água que pouparam é derramada, não é, em chuveiradas programadas até setembro de 2016 sobre a economia outra vez. O cidadão comum que está na rua deve pensar: estes tipos são malucos. Deram cabo do meu emprego, do meu trabalho, da minha empresa, do meu país, e agora o dinheiro que me tiraram no salário, que me levaram a não pagar os meus compromissos mensais, a tirar os meus filhos das escolas, etc., afinal de contas agora mandam-me outra vez pelo ar, como ninguém percebe de onde é que vem, passa a expressão, estou-me a colocar do lado do meu povo, onde gosto de estar, a perplexidade que isto causa ao cidadão normal. Como responsável a quem os gaenses deram a possibilidade de estar neste momento a presidir a sua Assembleia Municipal e vendo as dificuldades com que neste momento os poderes públicos se debatem em função das restrições económicas, em que muitas vezes estão impedidos de fazer o bem geral, porque têm que cabimentar, têm que orçamentar, cabimentar e encontrar fundos disponíveis, eu diria que isto pode ser uma oportunidade, se for bem aproveitada, pode ser uma oportunidade que faça a diferença para o futuro. Inclusive também, e especialmente para Portugal. E especialmente para Portugal e para os poderes públicos e para aqueles projetos que vão precisar de componente nacional para podermos concorrer ao quadro europeu que se anuncia e que está atrasadíssimo. Aliás, ele é de 2014 a 2020, o ano de 2014 já foi, não se gastou nada, o de 2015 entrou, estamos a acabar o mês, ainda não há os regulamentos todos para que os fundos europeus possam ser virtualizados, mas enfim, pelo menos parece que o dinheiro não será o problema. Muito bem. Esta é, sem dúvida, também uma boa notícia para a Europa. Agora, de um tema internacional, passamos para um tema nacional, nomeadamente no que toca à educação. Há escolas profissionais obrigadas a recorrer ao crédito bancário para se manterem a funcionar. Olhar como a Igreja, simplesmente a Igreja tem aqui uma grande probidade. A Igreja, que tem vários colégios diocesanos e várias instituições religiosas que gerem colégios há muitos anos, infelizmente se queixavam, através das associações de pais, como sabes, estive ligado à Confederação Nacional, de estarem no limite das possibilidades de crédito. Portanto, é um hábito que o Estado é um pagador seguro, mas não é um pagador certo. E, nesse sentido, as instituições, agora sabemos instituições também, como as escolas profissionais, todas as entidades
que estão ligadas ao Estado, por qualquer maneira, emprestando serviços públicos e que o Estado devia pagar pontualmente, há anos a fio, e não é só deste governo, há que reconhecê-lo, têm que recorrer à banca para poder cumprir salários, impostos, inclusivamente, porque, como sabem, ainda há pouco tempo, alguns colégios estavam impedidos de receber dinheiro porque, entretanto, atrasaram impostos, pela simples e elementar razão de que, para pagar salários, o banco tem um limite, empresta até um certo limite e depois as pessoas começam a entrar em dificuldade. É uma mancha brutal de um Estado que, aparentemente, estará a pedir dinheiro para poder resolver os seus problemas, mas que não resolve de forma verdadeiramente inacreditável os problemas que tem a esse nível. Ao nível da educação é muito complicado, estão também as escolas de música na mesma forma. O ensino especial também. O ensino especial no final também. Do ano foi notícia, exatamente. A própria colocação de professores que atrasou uma data de meses para agora não terem aquele tempo todo que lhes permita depois aceder à carreira, conforme a lei. Enfim, há aqui um conjunto de coisas que se percebem mal, em que os parceiros, a única digamos, caminho que tem é a denúncia, como está aí a ser feita através da notícia que nos leu, sendo certo que a Igreja, nestas matérias, como noutras, é sempre muito mais circunspecta, mas eu quero aqui dizê-lo que não fora, de facto, as dioceses e as instituições religiosas a recorrerem, nomeadamente a Roma, concretamente, e muitos colégios não pagariam salários há muitos meses. Muito bem. Aqui então uma Estando a prestar serviço público, entendamos-nos, não é porque estão a prestar um serviço contratualizado com o Estado. Isto de resto, exato, isto de resto acontece com as IPSS, como acontece também com as próprias autarquias. As autarquias têm que adiantar muito dinheiro, até que o Estado lhes manda o dinheiro que era a sua competência. Estou-lhe a falar das refeições, estou-lhe a falar das AECs, estou-lhe a falar de um conjunto de serviços que, se as câmaras não prestarem, os cidadãos não entendem porque é que não têm, mas, em boa verdade, muitas vezes, e depois temos agravadas complicações, porque temos que cumprir uma lei que, se a cumpríssemos rigorosamente e no rigor da própria lei, desalavancaríamos refeições, enfim, todo um conjunto de políticas sociais que são indispensáveis para o sucesso dos alunos nas escolas, por exemplo. A olhar para a educação. Com respeito. E para estas questões Exatamente. Que se foram levantando neste final de 2014, início de 2015. Exatamente. Este ano também voltamos à questão da colocação dos professores. Exatamente. Avizinha-se realmente também um ano mais difícil ou vai-se aprender com aquilo que foi o ano de 2014? Eu lembro a quem nos está a ouvir que o próximo ano letivo abrirá debaixo da tutela deste Governo, sendo as eleições como estão previstas em setembro e, portanto, o Governo que vier a tomar posse, se o fizer em dezembro, não terá nada a ver com o início do ano escolar. Portanto, eu espero que o Governo atual, que ainda tratará do início do próximo ano letivo, tenha, como nos disse, tirado todas as lições. Mas também é verdade que estamos na presença de um Ministro que historicamente mais mente em matéria educativa e até já entrou pelo caminho de pedir desculpas sem resolver os problemas, porque, quero aqui dizê-lo, muitos amigos e muitos pais, pois eu fiquei ligado às associações de pais a muitas, aqui a Matosinhos, a Gaia, etc., como sócio honorário, me transmitem esta ideia peregrina que só há recuperação para os alunos que estão a fazer exames este ano. E, portanto, os outros todos têm a matéria atrasada e vão andar nos anos seguintes a aprender matéria nova com lacunas brutais no início do ciclo este ano. E, portanto, acho que há aqui muita hipocrisia e muita falta de seriedade, como dizia há bocado, na forma como os problemas da educação foram tratados. De resto, quero invocar aqui a doutora Manuela Ferreira Leite, que ontem disse uma coisa verdadeiramente brutal. Diz ela, não há médicos no Serviço Nacional de Saúde, não há professores, mas entraram 1000 pessoas para o Ministério das Finanças. Portanto, o que coordena, o que manda no país, o que está completamente a salvo do país é o Ministério das Finanças, que se esquece que sem a economia funcionar, não há finanças que possam estar saudáveis. Muito bem, só para terminarmos este comentário, o Ministro do Ambiente mantém-se inflexível no que toca à fiscalidade verde e também promete uma solução para breve no que diz respeito ao estoque de sacos acumulados por várias empresas. Pois o ser Ministro precisa desesperadamente de receita, obedece pressurosamente ao Ministério das Finanças, mas tem outro Ministro lá, que de vez em quando, apesar de tudo, e nós já falámos hoje aqui criticando, deve lembrar que há um setor económico ao qual não foi dado tempo para se preparar para uma mudança destas. E, portanto, o que eu antevejo é que esta seja mais uma daquelas medidas em que o Governo toma e depois excepciona porque é inexecuível. Muito bem. Obrigado, Albino Almeida. Voltamos a ver-nos para a semana. A falta de médicos nos hospitais portugueses tem criado situações caóticas. A deputada do PCP, Paula Santos, requeriu ontem uma audição para que o Ministro da Saúde possa esclarecer o estado em que se encontram as urgências hospitalares.
Paula Santos critica a forma como o assunto das urgências é tratado, afirmando que a ruptura dos serviços não é uma questão pontual nem de hoje. É um problema frequente que vem de há muito tempo e que tem vindo a agravar-se. A deputada faz críticas ao governo por insistir em anunciar medidas conjunturais para resolver um problema que é estrutural e que decorre das opções políticas na área da saúde. Paulo Macedo, ministro da Saúde, prometeu a ampliação do Hospital Amadora Sintra, além da abertura dos centros de saúde em horários alargados e do reforço de pessoal nos hospitais. O secretário de Estado adjunto, Fernando Leal da Costa, emitiu um despacho que prevê que as urgências privadas possam tratar doentes do Serviço Nacional de Saúde em caso de grande afluência aos hospitais e um conjunto de medidas que inclui a repetição da triagem quando o tempo de espera for ultrapassado. Desde os últimos dias de 2014 até agora, 8 pessoas morreram nas unidades hospitalares públicas devido aos exagerados tempos de espera nas urgências e à falta de assistência necessária por falta de meios humanos ou materiais. Portugal volta a marcar presença na eleição dos melhores destinos europeus. A concurso está a cidade de Lisboa. A votação decorre até o dia 10 de fevereiro e tem em conta a avaliação dos serviços em hotéis, restaurantes, museus e locais de diversão. Em 2014, o Porto foi eleito o melhor destino europeu. Este ano, Portugal continua a querer marcar presença na lista de destinos turísticos de eleição e vai a votos com a cidade de Lisboa. A capital portuguesa está desde terça-feira a ser votada no site European Best Destinations. Nesta competição entram cidades como Barcelona, Istambul, Paris ou Roma, também a concorrer para o título de melhor destino europeu. No site, Lisboa é considerada uma cidade iluminada e um espelho de milhares de cores, resultado da presença frequente do sol em contraste com o rio. Destaca-se ainda a arquitetura e beleza única da capital portuguesa. A diretora executiva da Associação de Turismo de Lisboa, em declarações ao Jornal de Notícias, afirmou que é com orgulho que verifica que Lisboa tem demonstrado ter dinamismo e capacidade de inovação ao tirar partido da qualidade e diversificação da sua oferta turística ao longo dos anos. Como já é habitual, à sexta-feira tenho comigo Gil Nunes para o comentário desportivo, onde vamos ver a antevisão da jornada e também vamos falar daquilo que foi a semana desportiva. Gil, boa tarde. Olá, boa tarde. Começamos com a semana da Taça da Liga, começamos com o jogo Braga-Porto. Um jogo que ficou marcado pelas polémicas da arbitragem. Na minha opinião, as queixas do Futebol Clube do Porto são justificadas. Não houve motivo para a marcação daquelas duas grandes penalidades e isso condicionou o jogo e condicionou as próprias incidências da partida. Agora, mais do que isso, que me importa relevar é que eu tantas vezes aqui disse bem do Sérgio Conceição, mas eu aos poucos começo a mudar a minha opinião. Porque não é admissível que uma equipa com uma dimensão média-alta, como é o caso do Braga, não consiga, perante um adversário forte e com um poderio alto, como é o caso do Porto, mas com 2 jogadores a mais, não criar uma dinâmica ofensiva capaz de encostar o Porto às cordas. Isso é que é o facto mais relevante do encontro e esta partida, apesar de tudo, serviu de teste ao Braga e para se ver que o Braga afinal não está tão limado até como eu pensava que estava. Afinal, o Braga tem alguns problemas e é o facto até que me ressalva mais do jogo. De resto, foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto, eu também muitas vezes aqui critiquei o Lopetegui, mas desta vez tenho que dar a mão à palmatória de lhe dar um elogio. O Porto defensivamente organizou-se muito bem. Mesmo jogando com menos 2. Mesmo jogando com 9 e voltando um pouco ao parâmetro anterior, quando eu critiquei o Sérgio Conceição, mesmo com o 9 o Porto conseguiu criar ocasiões de golo. Muito mérito do Futebol Clube do Porto na busca desses espaços, muito mérito do Braga porque revelou uma organização defensiva e uma transição defensiva muito deficitária. Mas é sem dúvida um jogo que fica pautado pelos erros grosseiros da arbitragem, que na primeira parte destruíram a essência do jogo. Depois uma equipa só defendeu naturalmente e uma que tentou atacar, mas que não conseguiu, não mostrou grandes argumentos. Quais é que foram para ti os erros mais grosseiros do árbitro? Foram aqueles 2 lances das expulsões do Reis e do Evandro, que foi excesso de zelo ou em alguns casos mesmo não se justificava. Depois houve ali uma série de faltas e de faltinhas que também penso que deram um bocado de protagonismo a mais ao árbitro e um pouco de menor protagonismo aos jogadores.
Seja como for, eu acho que é uma arbitragem que não se deve repetir. O campeonato português não é assim tão violento, nem as duas equipas têm mostrado jogadores, nem intérpretes tão violentos que justifiquem um espetáculo daqueles. Na minha opinião, é um exemplo a não repetir. Como tu disseste, o árbitro de facto, eu diria que foi o protagonista principal deste jogo e saiu debaixo também de uma imensidão de críticas. Os melhores árbitros são aqueles que são discretos, que passam incólumes do jogo e que são respeitados pelas decisões que tomam. Naquele caso, o árbitro foi o protagonista de um filme em que tem de ser naturalmente um ator secundário. Os atores principais são os jogadores, os atores principais são os golos e as jogadas de perigo, e nesse caso foi, como tu disse, um exemplo daquilo que não se pretende no futebol. Foi um exemplo que eu lamento. Foi então um jogo em que foi no estádio do Braga e, portanto, já falámos que o Braga, de facto, poderia ter feito mais. O resultado final era o esperado. O resultado final é um resultado atípico. Houve um grande brilhantismo por parte do Wellington e também do Ruben Neves nos processos defensivos. O Wellington evidenciou-se com 3 ou 4 defesas muito valorosas que valeram o empate. Seja como for, volta a bater na mesma tecla. O Braga tem que mostrar muito mais organização defensiva, tem que encostar. O Porto, o Benfica ou o Sporting, uma equipa de gabarito superior, a jogar com menos 2, tem que encostar lá as cordas e criar um vendaval de oportunidades e não oportunidades quase fortuitas. Portanto, acho que ainda há muito trabalho a fazer do Braga. O Braga tem jogadores muito talentosos do meio campo para a frente, jogadores muito rápidos, muito fortes num contra um, mas que se vê, e este jogo fez-me pensar e fez-me refletir sobre as minhas opiniões anteriores, que se calhar em termos ofensivos ainda há muito trabalho para fazer para os lados do Braga. E este fim de semana temos mais jogos, fazer aqui a antevisão. Passos de Ferreira-Benfica, Passos de Ferreira vem de uma derrota frente ao Nacional. É uma equipa que agora desceu, já esteve em quarto lugar, está agora em nono, vive um bocadinho de alguns fogachos. O Reta Vizcaya tem estado muito bem nos desequilíbrios. Tem também um jogador que eu quero evidenciar, que é o Helder Lopes, um dos melhores defesas esquerdos a atuar em Portugal. Penso que no jogo anterior, inclusivamente, fez os 2 cruzamentos para os golos. Tem aquela pequena sociedade do Sérgio Oliveira e do Seri na linha média defensiva, que vai garantindo alguma estaleca à equipa e que pode causar alguns problemas ao Benfica, que é favorito, que, tal como mostrou no fim de semana passado, é completamente letal. O Benfica está a encarar todos os jogos até ao fim como se fossem finais. Mais uma vez colocou no jogo da Madeira, colocou o Jonas na frente de ataque juntamente com o Lima. O Jonas segura muito bem a bola, cria espaços, sabe aparecer nas zonas de finalização, marca, e o Benfica tem sido este exemplo de pragmatismo. Tem jogado muito bem também ao nível do passe longo. Muitas bolas metidas nas costas da defesa e nas costas dos centrais, e tem valido pontos. O Benfica está numa verdadeira caça ao ponto e está numa fase decisiva da época. O Benfica sabe que esta altura é uma fase decisiva da época e não está a facilitar, e está a ser um líder forte. E parte também como favorito para logicamente, este jogo, parte como favorito. Quem não pode perder pontos é o Porto. O Porto tem uma deslocação difícil à Madeira, é sempre um campo difícil. O Marítimo tem estado agora algo instável depois de uma primeira metade da tabela em que apareceu nas posições dianteiras. O Porto tem subido muito rendimento, na minha opinião, desde a derrota frente ao Benfica. Procura mais o jogo interior, as transições defensivas são mais bem conseguidas. O Casemiro, que é um jogador que não está talhado para a posição 6, ele na seleção de sub-20 jogava, era o Fernandinho, o Trinco, ele jogava mais à frente, e também no tempo do José Mourinho no Real Madrid o Casemiro também não jogava propriamente na posição 6, mas está-se a adaptar e surge nas zonas de finalização, e é sempre um reforço para o Futebol Clube do Porto em lances de bola parada. O Oliver e o Jackson têm estado a um nível muito bom, e como tal o Futebol Clube do Porto tem readquirido alguns processos, alguma consolidação no processo de transição defensiva e alguma força também no processo de construção pela zona interior. Portanto, eu considero que o Futebol Clube do Porto, em crescendo, não quererá facilitar, e aproveitando algumas debilidades do Marítimo, o Futebol Clube do Porto deverá sair vencedor. O Sporting vai jogar com a Académica. A Académica é uma das equipas que, quanto a mim, mais problemas tem ao nível da Primeira Liga. Uma equipa com muitos problemas, e o Sporting em alta e com uma boa dinâmica ofensiva, apesar de conceder muitas oportunidades de gol. Penso que terá aqui um jogo dos 3 grandes, será aquele que sairá vencedor com mais facilidade. Têm surgido jogadores novos com muita pujança, com muita qualidade. O Gold e o Tanaka têm aparecido agora a mostrar que são realmente reforços, que não são aqueles jogadores de evolução. Muito se tem falado do Tanaka. O Tanaka marcou novamente na jornada anterior,
É um jogador que tem algumas características interessantes, que pode jogar vindo da direita, a aparecer muito no meio, na diagonal. É um jogador também muito forte ao nível das bolas paradas, como aconteceu frente ao Braga, e é um jogador que pode ser uma solução mesmo a jogar em combinações com o Monteiro, com o Slimani e mesmo com o outro elemento que faça ao extremo da linha dianteira do Sporting. Portanto, é um jogador que acrescenta alguma coisa que o Sporting não tinha na frente de ataque. Muito bem, falamos agora de possíveis reforços. Penso que começamos pelo Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, pelo que se leu, pelo que se soube, vai ser reforço a partir da próxima época no Futebol Clube do Porto. Eu penso que ele este ano estabilizou muito o seu jogo. No Passos de Ferreira conseguiu estabilizar e conseguiu, sobretudo numa posição mais de médio defensivo. Eu acompanhei o percurso de Sérgio Oliveira nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto. Ele teve um percurso muito interessante até aos juvenis, quando jogava como número 6, na posição 6. Perdão. Depois, quando subiu a Júnior, passou para zonas mais adiantadas do terreno e isso causou-lhe alguma instabilidade. Mesmo ao nível do Mundial de Sub-20, onde também foi um dos destaques, atuava muito na zona dianteira do campo e isso tirou-lhe algum protagonismo. Ele agora, com o tempo, conseguiu recuar, conseguiu recuperar as suas raízes naturais. É um jogador que remata muito bem de longe, marcou um golo excepcional frente ao Guimarães o ano passado, um dos melhores do campeonato. É um jogador que recupera muito bem, muito forte no passe longo, muito robusto a defender e penso que será mesmo, justifica-se plenamente essa reintegração no Futebol Clube do Porto a partir da próxima temporada. No Sporting? No Sporting fala-se do Everton, um jogador que esteve em evidência no Braga de Champions mesmo, um jogador que chegou a ser comissado por grandes equipas, falou-se no interesse do Porto e do Benfica na altura. É uma contratação acertadíssima. O Maurício saiu e... o que é que trará de novo ao Sporting? Traz mais qualidade. Para mim o Everton é um central que acrescenta mais qualidade que o próprio Maurício. Maurício, quanto a mim, era um bom central de marcação, que jogava bem ao nível de jogo aéreo. O Everton também sabe sair a jogar e é um jogador com alguma experiência e que pode potenciar também, como já falamos aqui várias vezes, o talento quer do Sarri, quer do Paulo Oliveira. O Everton também, lembro que nos jogos do Braga aparecia muitas vezes a finalizar, de cabeça, em lances de bola parada. É forte também ao nível de jogo aéreo, nas recuperações, é bom ao nível de passe longo. É um jogador que na altura eu referenciava com potencial e agora vejo que é um valor seguro, portanto só tenho que dizer que foi uma escolha acertada da minha direção do Sporting, que de facto tem feito boas contratações. O Sporting durante muitos anos foi um alvo de muitas críticas nas contratações que fazia, muitas delas justificadas, agora não tem sido assim, as contratações têm sido bem feitas. Ryan Gold? O Ryan Gold é um exemplo disso mesmo. Foi investido uma maquia bastante significativa no início da temporada. É um jogador que, quanto a mim, está a ganhar alguma robustez física e alguma capacidade para jogar em termos coletivos, para descobrir passos de ruptura, mas é um jogador que tem sido evidenciado também na finalização. Marcou um golo de pé direito, ele que é esquerdino, marcou um golo de pé direito frente ao Belenenses, aparece muito bem em tabelinhas com os colegas. É um jogador que tem um toque de bola muito interessante, é um jogador que sabe também jogar ao nível sabe também servir as alas e servir o jogo em diagonal. E quanto a mim, é um jogador para crescer e para se afirmar na equipa do Sporting e a contratação parece-me acertada e o seu processo de evolução também me parece acertado. Muito bem, terminamos então com estes com estas contratações então para Porto e Sporting. Gil, voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana. Quanto a nós, ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. E é esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado até o início da manhã, em especial no litoral. Pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões sul e litoral centro. Pequena subida da temperatura máxima na região norte, em especial no litoral. Sendo assim, o Porto espera uma mínima de 5 graus e uma máxima de 16. Em Lisboa, a mínima será de 7 graus e a máxima de 14. E em Faro, a mínima será de 6 graus e a máxima de 15. É tudo por agora, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.